Boa noite a todos, bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna, mais uma noite de trabalho, mais uma noite de aprendizado, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que nos acompanha no Instagram, bem-vindos. Esse pessoal que está toda semana aí nos acompanhando, fiel aí na internet. Eu vou convidar todos para a nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos, vamos relaxando profundamente, vamos nos colocando numa posição confortável nas cadeiras e assim vamos nos desligando de todos os problemas externos e nos ligando ao plano maior, agradecendo aos nossos amigos espirituais que desde as primeiras horas desse dia vem preparando esse ambiente, higienizando essa casa, e assim podemos vir aqui fazer a parte que nos cabe. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, por todas as suas lições deixadas no seu Evangelho de luz. Agradecendo ao nosso Pai maior, Senhor de todas as horas, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta casa, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina esclarecedora e confortadora. Assim, humildemente, podemos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos pedindo licença à espiritualidade para que possamos dar início aos trabalhos dessa noite. Que assim seja. Boa noite a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Tem alguém que está vindo nessa casa pela primeira vez? Levante a mão, por gentileza. Ótimo, seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida em relação aos horários e trabalhos da nossa casa, só nos procurar no final. Estamos aqui para esclarecer, tá bom? Seja muito bem-vinda. E a todos que já vêm aqui todas as semanas, sejam bem-vindos mais uma vez. Alguns avisos bem rápidos. Em primeiro lugar, a gente agradece sempre a todos que estão colaborando com a gente nas cestas básicas, né? Todo último sábado do mês nós entregamos as cestas básicas para as famílias assistidas aqui da Fraterna. Então a gente continua aceitando a doação de vocês, alimento sempre não perecível, claro. Essas doações podem ser feitas sempre nos dias de trabalho. Então, segunda-feira à tarde, terça à noite, terça, quarta e quinta à noite, tá bem, gente? Então, nos dias de trabalho da casa, vocês podem estar trazendo doação e a gente imediatamente vai reverter para a assistência social. Nós agradecemos. E como sempre, a gente está sempre precisando de voluntários aqui na casa, né? Em todos os departamentos, em todos os trabalhos, tem sempre alguma coisa para fazer aqui na casa. Então, se você tiver um tempinho aí disponível, que você queira doar aqui para nossa casa 1 ou 2 horas da semana,
já tá muito bom. Talvez seja pouco para vocês, mas para nós é muito. Então, se vocês puderem dar esse tempinho para nós, é só nos procurar, ou pode entrar em contato pelo WhatsApp 36448610, e a gente diz o que você gosta de fazer. A gente com certeza vai direcionar vocês a um trabalho que vocês realmente gostam de fazer, né? A gente, quando faz um trabalho voluntário numa casa, tem que ser algo que a gente gosta, que a gente se sinta bem. Então, trabalho aqui na nossa casa não falta. Então, eu tenho certeza que vai ter algum trabalho que vocês vão se encaixar. Tenho certeza disso, tá bem? Então, é só nos procurar e a gente pode estar informando vocês. Tá bem, gente? Muito obrigado. Eu vou então passar para o nosso convidado de hoje, que é o nosso querido José Samuel, que sempre atende os nossos convites prontamente. E como vocês viram aí, ele vai falar um pouquinho evolução em 2 mundos. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos nós. Para esta noite, vamos adentrar um pouco mais em uma das obras mais complexas do nosso Francisco Cândido Xavier, escrito também por Valdo Vieira. Chico e Valdo Vieira, quando iniciaram em início dos anos 40 a confecção deste livro, mal teriam conhecimento pelo tamanho da grandiosa obra que trariam, pois ainda hoje nós conseguimos apenas corroborar a obra dele baseado nas últimas pesquisas dos mais avançados satélites lançados recentemente ao espaço. Na obra Evolução em 2 Mundos, eles descrevem os meandros da construção do universo, trazem as minúcias das configurações de cada ser vivo, de cada planeta. Mas, para que possamos ter um aprendizado mais eficiente, vamos nos dedicar mais ao ponto da evolução moral que o livro nos traz. Para que possamos iniciar, como tudo tem um começo, vamos começar pela origem do universo. O universo assim como o conhecemos, aonde a nossa ainda parca inteligência nos permite, foi criado há aproximadamente 15 bilhões de anos atrás. Imagina-se que neste momento houve uma grande explosão, e essa grande explosão passou a espalhar uma poeira cósmica por todos os lados. E essas poeiras cósmicas vieram ao longo dos bilhões de anos a formar outros corpos, nas suas configurações, que estavam pertinentes a cada uma delas. Então nós temos a teoria do Big Bang, e desde então acreditamos que o universo ele continua se expandindo. Nossa espaçonave, a nossa Terra, o nosso planeta foi criado há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Mas nada se forma por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Então, a formação dos mundos, ela se dá sempre de forma praticamente igual. Vamos ver que aquela poeira cósmica que se concentra num determinado local do universo, pelas movimentações dos átomos, dos elétrons e dos íons, colidindo uns com os outros,
acabam formando calor. E esse calor, em trocas químicas e físicas com outros elementos, acabam se juntando e formando outros elementos que, com o passar dos milênios, acabam se condensando. O elemento químico mais comum no universo é o hidrogênio. Tanto que é justamente o hidrogênio que alimenta a estrela que hoje nos aquece. O Sol, do qual nós achávamos que era uma estrela relativamente grande, acabamos aprendendo que ela é relativamente minúscula. Existem outras estrelas até 1 milhão de vezes maiores que o nosso Sol. E não existem só estrelas amarelas como o nosso Sol. Existem estrelas vermelhas, existem estrelas azuis, existem estrelas violetas, dependendo do tipo de queima que se faz para obter aquele tamanho planeta, a estrela gasosa que transmite calor. Então o nosso Sol é mais velho do que a Terra. E ao seu redor, com o passar dos milênios, outros compostos químicos também estavam em completa mutação. E pela atração dos elementos químicos uns pelos outros, acabam formando o que nós hoje chamamos de planetas. Inicialmente, o nosso planeta Terra era simplesmente uma massa incandescente ainda flutuando no espaço. E com o passar dos milênios ela foi se esfriando. E com as inúmeras rajadas de cometas que acabavam colidindo com a Terra, acabou-se vindo a água que nós temos. A água que nós temos hoje no planeta Terra, ela existe aqui desde a formação onde ela se iniciou. E essa água veio da onde? Veio do espaço. E assim, com a formação do nosso planeta Terra, nós somos formados por tudo aquilo que já existia aqui. Todos os elementos químicos que nós temos hoje aqui na tabela periódica, aquela mesma que nós aprendemos nas aulas de química, são os elementos que compõem o nosso planeta. São os elementos que compõem tudo aquilo do qual nós temos conhecimento. Isso não quer dizer que estes mesmos elementos sejam os mesmos elementos em outros lugares do cosmos. Nós somos formados pelos elementos que aqui já existiam. E isso é até interessante, porque eu tive, há algum tempo atrás, uma mensagem de um espírito. E ele dizia que o que ele achava mais interessante em nós era o carbono. E eu perguntei, por que você acha que o carbono é assim tão interessante? Porque ele falou, porque da onde eu venho, ele não existe. Então, provavelmente, em outros lugares, até mesmo da nossa própria galáxia, possam existir planetas com elementos químicos diferentes dos quais nós temos conhecimento. E o nosso lar hoje se situa na Via Láctea. A Via Láctea, que é onde nós estamos, ela tem aproximadamente 100 mil anos-luz. O que seria que, se eu tivesse uma espaçonave que pudesse andar à velocidade da luz, eu levaria pelo menos 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia, o que é relativamente curto. Porque nós temos outras galáxias ainda maiores do que a nossa Via Láctea. E a Terra, se encontra exatamente aqui, e essa é mais normalmente a formação das galáxias, elas se formam em formas elípticas, quase que na periferia da nossa Via Láctea se encontra aqui a nossa constelação, o nosso Sol e o nosso planeta. Cada braço da Via Láctea tem um nome. E nós hoje estamos no braço de Órion. A Terra se encontra, então,
na Via Láctea, no braço de Órion. Muito provavelmente deve ter sido este o motivo pelos quais as pirâmides no Egito são diretamente ligadas à constelação de Órion. Né? Porque se você quisesse dar um endereço para alguém no universo, você fala, onde você mora? Ah, eu moro na Via Láctea. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz. Aonde você mora? Ah, eu moro no braço de Órion. O braço de Órion também é grande. Aonde você mora? Olha para baixo da constelação de Órion e você vai me achar. Fica mais fácil para achar a gente assim, né? Então será que quando os egípcios colocaram aquelas 3 pirâmides diretamente na constelação de Órion, eles tinham algum objetivo com isso? Mas isso é uma outra história. Então a nossa Via Láctea tem 100 mil anos-luz, né? E nós ficamos ali meio que na periferia. Mas ela não é assim tão grande. Porque se nós formos observar, próximo de nós aqui, a galáxia de Andrômeda, ela é um pouco maior. A M87 é um pouco maior. E nós temos uma galáxia que tem 6 milhões de anos-luz. Isso é grande, né? Agora, se nós conseguimos formar vida, se nós conseguimos tudo o que nós conseguimos nesse espacinho aqui, você imagina o que não é possível que tenha se formado aqui. E tudo isso pela mais absoluta vontade de Deus. E se nós formos olhar para o nosso planeta e dividirmos todo o seu tempo num relógio de 24 horas, nós vamos ter aqui a formação do início da Terra, né? Os milhares de anos que foram se formando, já aqui quase no final, chegando perto da meia-noite, é o início dos organismos multicelulares, o aparecimento das plantas, os dinossauros vêm aqui e nós. O homem chega à Terra às 23 horas, 59 minutos e 30 segundos. Isso quer dizer que se nós pegarmos toda a existência do nosso planeta e dividirmos em 24 horas, nós estamos aqui nos últimos 30 segundos de existência. Os dinossauros, né, viveram aqui por 1h30 e nós estamos aqui há 30 segundos. Será que nós vamos conseguir chegar em 1 minuto? E assim, a evolução se faz de forma célere, pois a evolução dos mundos, ela não para. E todos os mundos foram criados com objetivo. Nada é por acaso. Todos os mundos servem às finalidades dos quais a evolução de cada um deles lhes permite. Então, nós conseguimos hoje identificar os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestiais. Cada um dessas casas do Pai serve para que espíritos dos quais comunguem com a vibração de cada um deles possa ali habitar, possa ali aprender e possa ali principalmente evoluir. Nós temos então nos mundos primitivos o início de todos os espíritos, pois todos são criados simples e ignorantes. E todos estes iniciam do começo, nos mundos primitivos, aonde o mal ainda impera. Porque o indivíduo, quando é ignorante, o indivíduo, quando é primitivo, ele faz de tudo para que ele seja o maior beneficiado. Ele chega a matar, ele chega a roubar, ele chega a fazer tudo o que for necessário para que ele tenha aquilo que ele acha que lhe é de direito. E assim, os espíritos vão aprendendo com o passar do tempo, com o passar das encarnações, aquilo que pode e aquilo que não pode. Pela lei de ação e reação, causa e efeito, as suas evoluções vão lhe ensinando cada vez mais que o certo é certo e que o errado é errado. E assim já, nos mundos de provas e expiações, este, muito do qual nós ainda pertencemos, e se tudo der certo e as projeções estejam corretas, estaremos entrando dentro de pouco tempo no mundo de regeneração.
Pois no mundo de provas e expiações, o mal ainda existe, mas o bem já se faz presente. Isso nós podemos claramente ver no mundo onde nós existimos. Nós podemos ver pessoas boas, que se preocupam com o próximo, que fazem e praticam a caridade. Sim, conseguimos ver essas pessoas. Mas ainda assim, vemos pessoas que matam, estupram, roubam, enganam, traem, única e exclusivamente para benefício próprio? Sim, ainda conseguimos ver isso no nosso mundo. Mas o bem já se faz. Então, quando, dentro em breve, se fizer a transição planetária, que já está em pleno curso, os espíritos que não mais comungarem com a sintonia de estarem no mundo de provas e expiações, serão encaminhados para outros mundos, outras casas do Pai, dos quais possam aprender e evoluir de uma forma melhor. Assim aconteceu, e nós temos como entender, com os espíritos de Capela. Capela é uma constelação que fica a 4,5 anos-luz daqui, aonde lá também, assim como nós, há mais de 5.000 anos atrás, o planeta se encontrava em transição planetária. E os espíritos que não mais comungavam com a sintonia do planeta teriam que ser levados a outra morada, a outra casa do Pai. Alguns destes vieram aqui para o nosso planeta Terra, pois já se encontravam em avançado grau de evolução intelectual. Mas a evolução moral ainda era muito baixa. Então não poderiam mais reencarnar em Capela. Vieram para onde? Para cá. Acreditamos que muitos deles acabaram constituindo as civilizações do Egito. Alguns deles acabaram constituindo as civilizações que habitaram a América Central, como os Incas, os Maias, os Aztecas, que trouxeram grandes avanços tecnológicos para uma época onde a tecnologia era absolutamente rudimentar. E assim, quando adentrarmos ao mundo de regeneração, estaremos um pouco melhor, pois o bem já se faz mais presente, o mal está sendo combatido, mas não há mais expiações. E sim, os espíritos reencarnam apenas para exercer as suas provas. Quando nos esforçarmos um pouco mais, iremos para os mundos ditosos e felizes, aonde o bem supera o mal. É claro que todos nós gostaríamos já de pular etapas, de estarmos lá no planeta, nos planetas mais felizes, estarmos convivendo com espíritos, todos eles felizes, alegres, sem nenhum tipo de problema. Isso é possível? É claro que é possível. Neste momento já existem milhares de pessoas reencarnadas que já fazem parte destes mundos ditosos. Mas pela sua infinita compreensão de que nós teremos que praticar a caridade, esses espíritos vêm e reencarnam em planetas mais necessitados, para que possam trazer do seu conhecimento, a fim de que possa evoluir este planeta de uma forma mais rápida. Assim foi Jesus, assim foi Moisés, assim foi Abraão, assim foi Chico Xavier, e assim foram outros tantos espíritos que não mais necessitavam reencarnar aqui, não mais precisavam sofrer em planeta tão atrasado, mas sim, pelo seu amor ao próximo e pela consciência que tem em doação e caridade, fizeram esse sacrifício. E assim chegamos praticamente no último estágio que nós conhecemos, que são os mundos celestiais ou divinos, aonde nem o corpo físico mais é necessário. O corpo físico não se faz mais necessário nos mundos celestiais, pois esta carne, este fardo ainda que nós carregamos nos mundos celestiais se faz desnecessário. Seremos tão fluídicos, tão evoluídos, tão leves, que não precisaremos mais do corpo físico, né? E tudo isso acontece pelo que nós chamamos de pluralidade dos mundos habitados. Todas as casas do Pai têm uma finalidade.
todos os mundos são criados para a evolução dos espíritos. E nestes mundos, os espíritos reencarnam. Mas não se enganem, a verdadeira morada é no plano espiritual. Nós reencarnamos, que é para melhor evoluir nosso espírito, porque é só na carne que nós encontramos a oportunidade do refazimento com os nossos desafetos. É o momento de corrigirmos os erros do passado e entender cada vez mais as palavras do Mestre Jesus, quando ele disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Então nós evoluímos na carne, mas evoluímos também no plano espiritual. A diferença é que no plano espiritual, ao contrário de quando encarnados, nós não teremos mais contato ou convívio com aqueles que não estejam na mesma sintonia que nós estivermos. Vejamos o exemplo do filme Nosso Lar, que inclusive deve estar para sair a segunda parte agora, né? É agosto que vai sair, né? Acho que é, né? Mas o primeiro foi bem interessante para mostrar isso. André Luiz, quando esteve no umbral, e no dia em que foi resgatado, ele reclamou aos que vinham lhe resgatar: por que é que vocês só chegaram agora? Eu estou padecendo nesse inferno há 8 longos anos, e vocês só me chegam agora. E a resposta foi: nós estávamos aqui desde o primeiro dia em que você veio. Você é que não nos via. Por quê? Porque não tinha ainda sintonia. A sintonia de André Luiz estava mais compatível com aquele local do que com a possibilidade dele ser resgatado. Quando ele realmente entrou em prece, quando ele realmente evoluiu o seu espírito, aí sim ele conseguiu ter a sintonia mínima para que ele pudesse ser resgatado. E mesmo assim, chegando à colônia Nosso Lar, ele não foi prontamente colocado para andar nas ruas, ele foi para as zonas de regeneração, aonde eram no subsolo, com grossas camadas de pedra, para que a sua sintonia, a sua vibração não atrapalhasse a sintonia e vibrações que se faziam na cidade. Só depois que ele passou pela cama de regeneração, só depois que ele foi para o hospital e recebeu todos os passes magnéticos suficientes para que ele possa alcançar a sintonia, para que ele possa entrar na cidade. Pois tanto o umbral quanto Nosso Lar são feitos da mesma matéria, as formas pensamento que os indivíduos que lá estão. Os indivíduos que estão no umbral plasmam o umbral daquela forma, porque as suas formas pensamento permitem apenas aquele tipo de ambiente. E os indivíduos que se encontram no Nosso Lar plasmam ruas, alamedas, pássaros, árvores, ruas lindas, um sol bonito. Por quê? Porque estes indivíduos plasmam as formas pensamento que permitem que essa energia seja transformada dessa forma. E assim, nós nos constituímos de seres universais. Nós não estamos destinados única e exclusivamente a este planeta, pois o espírito nunca regride, o espírito só progride. Então a nossa evolução um dia nos levará aos mundos de regeneração. Um dia a nossa evolução nos levará aos mundos felizes, aos mundos ditosos. Tudo depende única e exclusivamente do empenho e do que cada um está fazendo para consigo. E tudo isso depende de uma única e exclusiva coisa. O que nos separa, nós hoje, dos mundos felizes, é simplesmente a nossa sintonia. Se nós não tivermos sintonia para estarmos em mundos mais evoluídos, assim continuaremos permanecendo nos lugares aonde nós mesmos nos colocarmos. E muitos de nós fracassam nas suas reencarnações, porque quando desencarnam e se encontram no plano espiritual, encontram espíritos e indivíduos com a mesma sintonia. Se preparam para reencarnar neste nível de conhecimento, mas quando adentram a carne, encontram indivíduos de todas as sintonias possíveis, de todas as
intenções que este mundo nos apresenta e acabam falhando. Mas imaginem, não existe melhor professor de tolerância do que aquela pessoa que não vai com a sua cara. Não existe maior professor de paciência para com aquela pessoa que testa a sua fé todos os dias. E aí, nós vamos ao Evangelho de Jesus e nós perguntamos: mestre, o que é necessário para que eu possa encontrar a vida eterna? E a resposta do mestre: o que está escrito nas Escrituras. Amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós estamos amando o nosso próximo, nós estamos praticando a caridade, nós estamos tratando o outro como nós gostaríamos de ser tratado. Qual é o tipo de sintonia que eu permito que me invada quando eu sou contrariado? Qual é o tipo de sintonia que eu me permito quando alguém me diz não? Isso diz muito de quem você é. Isso diz muito do grau de evolução que você já se encontra. E tudo isso sempre pela infinita misericórdia da reencarnação. Oportunidade bendita que nos é concedida tantas vezes quantas forem necessárias. Mas ninguém disse que a vida de encarnado seria fácil. Pois muitas vezes nós nos vemos à mercê dos vícios e tentações que tantos nos fizeram cair em oportunidades pregressas. Os vícios do cigarro, da bebida, do jogo e do sexo. Pois tudo que é demais já nos faz mal, e não só para essa encarnação. Então muitas vezes nós deixamos que as fraquezas das nossas encarnações anteriores, das quais nós já deveríamos ter aprendido a controlá-las, nos faz ainda repetir os mesmos erros. Nos faz ainda necessário reencarnar, às vezes, em provas ainda mais difíceis do que as nós temos hoje. E a reencarnação se faz precisa, se faz no momento correto, porque nós não estamos na família que nós merecemos, nós estamos na família que nós precisamos para melhor evoluir. Muito das nossas necessidades evolutivas se encontram justamente naquele parente do qual nós temos dificuldade. Aquela mãe difícil, aquele pai ausente, aquele irmão alcoólatra, aquele tio viciado em drogas, aquele primo que anda com más companhias e faz coisas que não deve. Como nós exercemos o amor de Jesus nestes momentos? Como a nossa sintonia se equilibra quando nós enfrentamos essas dificuldades? E lembrem-se, nós não somos apenas este vaso, este corpo físico, nós somos um espírito e envoltos pelo nosso perispírito, pois quando o nosso corpo físico não mais se fizer presente, porque nós ainda usamos de um elemento biológico, e como todo elemento biológico ele se degrada com o tempo, em algum momento este instrumento biológico que o nosso espírito usa irá perder a sua função, mas o espírito continua vivo, pois ele é imortal. Usamos a nossa roupa como a roupa de um astronauta, que se veste para que possa estar caminhando nos mundos dos quais ele estiver. Então a nossa concepção hoje, ela vem através de bilhões de anos de evolução. Então nós temos 5 dedos em cada mão, porque é a melhor configuração que a evolução nos permitiu. Nós temos 2 olhos, ouvimos, vemos, pensamos, porque nós conseguimos evoluir ao ponto de que essa é a melhor configuração para este momento. Eu lembro que até alguns anos atrás, as crianças nasciam de olho fechado. Não era assim? Né? Eu não sei, não é do meu tempo, eu vi na internet.
elas nasciam de olho fechado. As mães colocavam uma moeda no umbigo. Alguém colocou moeda no umbigo do filho aí? Colocava a moeda no umbigo do filho, achando que aquilo ia não sei o que, né? A criança só abria o olho com 2, 3 dias de vida. Para falar, então, era 3 anos. Criança de 3 anos sem falar era normal. Hoje as crianças nascem tirando selfie já. Se você não sabe como mudar o canal da televisão, dá para o seu neto. Ele nunca pegou um controle remoto na mão, ele vai saber programar a televisão inteira. Da onde vem isso? Da onde vem toda essa tecnologia? Hoje nós estamos falando na moda da inteligência artificial. Você não conversa mais, você recebe um telefonema, não é uma pessoa que está falando com você, é um robô. E você pergunta, ele responde. E às vezes com respostas mais inteligentes do que um humano faria. O que é isso? É evolução. Nós não temos como segurar a evolução. Mas nós temos que ter consciência de que a evolução intelectual de nada serve se a nossa evolução moral assim não acompanhar. A evolução se faz com 2 asas, intelectual e moral. Se uma asa só bater, a gente não voa, né? E assim, vou acelerar, para que nós entendamos que o perispírito é elemento fundamental da nossa evolução. Porque é justamente no perispírito que se encontram todas e armazenadas os nossos conhecimentos. Tudo o que nós somos, tudo o que nós aprendemos, todas as nossas evoluções se encontram impregnadas no nosso perispírito. Então, o nosso perispírito se funciona assim. Nós temos o corpo físico, né? O duplo etéreo, que é aquela que as pessoas chamam de alma, né? Às vezes as pessoas conseguem ver uma silhueta amarela, azul, branca, né? Que as pessoas falam que tem cor e tem cheiro também, né? Nosso corpo espiritual, o corpo mental e o espírito, né? Essa é mais ou menos a divisão do perispírito. Por quê? Porque nós temos conhecimento de que pelas cartas escritas pelo Chico Xavier e tantos outros médiuns que trazem aquelas cartas consoladoras, onde o espírito dá riqueza de detalhes. Eu estive, há algum tempo atrás, numa sessão de psicografia de um médium chamado Orlando Noronha, uma coisa assim. Ele vem de Curitiba, uma vez por ano, uma vez por mês, aqui para São Paulo, num centro, ali em Osasco, para dar psicografia. Vem em média mais de 200 pessoas buscando uma mensagem. Vem 3, 4, né? Quando vem 5 é uma do mentor. E aí, os indivíduos, quando chegam, eles dão só 100 senhas. As perguntas, se faz uma entrevista com a pessoa que chega na casa para fazer se propor a receber a carta, né? A entrevista é assim: qual que é o seu nome? Maria. Qual é o nome do desencarnado? Antônio. O que foi que ele morreu? Ele morreu de acidente. Ok. Você imagina? Mais de 100 pessoas para atender. A coisa é 10 segundos para cada um. Aí, vem as cartas. Querida mamãe Maria, aqui é seu filho Antônio. Mal sabia eu que naquela noite, embriagado pelas conversas dos amigos, eu iria ingerir um pouco mais de álcool do que deveria. Saindo com a minha moto, já à noite, e os sentidos já embaralhados pela bebida, não percebi o caminhão parado no acostamento, quando vinha colidir com ele. Quantas vezes eu ouvi a senhora no meu leito do hospital, mas eu já ali não estava. Trago mensagens do vovô fulano, da vovó ciclana, não sei o quê. Deixo o meu abraço para o irmão fulano de tal e para tal. Como que o médium ia saber que tipo de acidente que foi? O nome do pai, o nome da mãe, o nome dos irmãos e toda a conjuntura. Está tudo aqui.
no corpo mental. No corpo mental do nosso perispírito, absorve todo o conhecimento e informações que nós temos. Pois se assim não o fosse, se o pensamento estivesse no nosso cérebro, ele estaria morto e enterrado com o corpo. E da onde vieram todas essas informações? Todos esses detalhes? Do nosso perispírito, guardado aqui no corpo mental. Mas nós também temos o corpo físico, né? Nós somos a cópia do nosso perispírito, pois o espírito imprime no corpo aquilo que o corpo imprime no espírito. Então, quando um indivíduo comete o suicídio, dando um tiro na sua própria cabeça, ele acaba danificando o corpo físico e, por consequência, danificando também o seu perispírito no seu corpo físico. Essa alteração energética que causamos ao nosso perispírito, quando não se consegue corrigi-la no plano espiritual, o indivíduo reencarna e exprime no corpo aquilo que o seu espírito ainda tem. Então o indivíduo vai vir com deficiência mental, com algum tipo de problema na cabeça, pois foi ali que ele causou o dano. Os indivíduos que se enforcam vêm com problemas de faringe, traqueia. Os indivíduos que ingerem veneno vêm com problemas gástricos. Por quê? Porque o seu perispírito, o seu corpo... Deixa eu ver se aqui ainda tem. Né? Não, não tem. O seu corpo físico, né? O perispírito, o seu corpo astral está danificado. Então o seu perispírito imprime no corpo os danos que foram causados por ele. E assim podemos ter N exemplos, assim, só para que a gente possa entender como que funciona e quais são as consequências do que nós fazemos conosco mesmo. Os indivíduos que desencarnam pelo alcoolismo, por exemplo, estão danificando o seu fígado. E muito provavelmente, na sua próxima encarnação, ele terá problemas de cirrose, dos quais nós vemos indivíduos que nunca beberam, mas têm problemas hepáticos. E assim, nós causamos no corpo físico aquilo em consequência que nós mesmos causamos ao nosso corpo espiritual. E ainda assim, nós ainda temos centenas de entradas energéticas, mas nós dividimos em 7 principais, né? Que é o coronário, o frontal, o laríngico, o esplênico, o gástrico e o genésico. Eu acho que é isso, né? Cada um dessas entradas energéticas, elas correspondem a um determinado foco do nosso corpo. Quando nós recebemos um passe magnético, a função do passe é limpar a sujeira energética que nós temos, que muito acabam nos influenciando, e tentar equilibrar a energia em cada um desses chakras. Porque se elas estiverem descontroladas, o descontrole energético dentro de nós irá imprimir no corpo físico algum tipo de dano. Aí nós acabamos danificando o corpo físico por causa do nosso corpo espiritual. Quando nós fazemos as cirurgias espirituais, é justamente aí que eles mexem, né? Reequilibrando os pontos energéticos do nosso corpo, pois o espírito é energia. E se essa energia estiver muito forte num determinado ponto, ela acaba prejudicando o corpo físico. Então eu alinho ela, reequilibro ela, ela para de agredir o corpo físico e a gente melhora. E assim nós vamos evoluindo com estes corpos. Mas nós temos que entender que o objetivo da vida da Terra não é construir autoridade, a beleza ou o conforto efêmero. É o aperfeiçoamento espiritual.
Todos nós temos mais do que o necessário para evoluir. Todos nós fomos agraciados com as ferramentas necessárias para alcançarmos os objetivos que nós mesmos nos colocamos. Imagine que neste momento, milhares de pessoas, milhares, bilhões de espíritos gostariam de ser quem você é, ter o que você tem, vestir o que você veste, comer o que você come. Eu recebi uma mensagem que dizia assim: se hoje nós temos roupas confortáveis que nos protegem do frio, se nós temos uma casa com um teto que nos abriga da chuva, e se ao sairmos daqui vamos encontrar pessoas que nos amam e nos querem bem, é para que tenhamos compaixão com aqueles que não tiveram a mesma oportunidade. Aproveite e faça bom uso das ferramentas que Deus te deu, pois se assim não o for, da próxima vez, elas podem não ser as mesmas. Então nós encontramos milhares de oportunidades de fazer a caridade. Nós temos hoje milhares, centenas de casas que pedem o apoio e a caridade. E não é dinheiro que eu estou falando. Quando aqui alguém vos pede 1 hora, 2 horas da sua semana para que você possa dedicar a algo que não seja exclusivamente para você, ele está te convidando para ser feliz. Quando alguém te convida para ir a um orfanato, a um asilo, a uma casa de crianças com câncer, ele está lhe convidando para você entender a realidade da vida e entender o quão feliz você é. Quando você entrar nas casas André Luiz, quando você fizer uma visita às casas de Davi, você vai entender realmente o que é um espírito preso num corpo. E assim, a vida no mundo espiritual. Nós sabemos que a morte não existe, ela continua no plano espiritual. Nós temos que entender que a morte do corpo físico não é mais do que a ruptura dos laços que nos mantém cativos a esta prisão que é o corpo físico. E entendam, o corpo físico em verdade é uma prisão. Às vezes você pode não entender essa palavra. Eu vou tentar ser mais breve porque meu tempo está acabando. Eu vou dar um exemplo que eu mesmo vivi. Há aproximadamente 4 anos atrás, nós resgatamos o meu sogro, que morava num sítio no interior. Ele já estava com demência e o Alzheimer já estava se instalando. Nós trouxemos ele para São Paulo. E de início, como nós não sabíamos o que fazer, nós colocamos ele numa casa de repouso. Uma semana depois, ele bateu num velhinho. E a casa de repouso pediu para que a gente tirasse. Levamos para outra casa de repouso. Nessa casa de repouso, em menos de 10 dias, ele completamente, já não tinha mais noção do que fazia, deitou-se na cama com uma das internas, uma senhorinha, dizendo: aqui é minha cama, eu vou dormir aqui. Ela: pelo amor de Deus, socorro, um tarado quer me pegar. Ele simplesmente deitou e queria dormir lá, porque achava que era a cama dele. Aí, falou: não dá para ficar com o seu pai aqui, que era o meu sogro, pai da minha esposa. Adivinha para onde ele foi? Todos os filhos falaram: quem quer ficar com o papai que está com Alzheimer e em estado avançado? Ele foi para casa. E lá permaneceu por quase 4 anos. Ele entrou em casa, ele andava, não tinha muita noção, mas ele andava e comia na mesa conosco. O Alzheimer é uma doença que não perdoa. Ele inicia com a agressão, depois ele passa para o xingo, palavrão. Quem talvez tenha um parente com Alzheimer vai saber que são etapas. E nós chamamos os vizinhos e falamos: olha, se você ouvir alguma coisa diferente, é o meu sogro, ele está assim, 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 então não se assuste. Eu aprendi tanto palavrão com ele. Ele falava cada barbaridade. Mas isso passa, porque logo depois ele não aprende mais a comer. Ele esquece como deglutir.
Então nós não podemos mais dar alimentos sólidos para ele, só líquidos. Chega um certo momento que nem o alimento líquido mais é possível. Então você tem que colocar uma sonda nasointeral, que é aquele tubo, né, que enfia pelo nariz e vai pelo estômago, e ele passa a se alimentar de um alimento líquido que você compra e bate por mês, coisa assim. Mas com o tempo, ele também esquece de andar. E ele tem que ir para uma cama. E quando ele vai para uma cama, ele tem que ser amarrado. Os cuidadores, e graças a Deus ele tinha uma boa aposentadoria e pudemos dar cuidadores para ele, amarravam ele na cama. Eles falavam que eram restringir, mas na verdade é amarrar o indivíduo na cama, porque se você estivesse numa cama com um troço enfiado no seu nariz, qual seria a primeira reação sua a fazer? Era arrancar. E ele arrancou umas 5, 6 vezes e tinha que ir lá colocar de novo. Então imagine um indivíduo amarrado numa cama, com um tubo enfiado no nariz, sendo banhado, tendo que ficar nu para tomar banho por pessoas estranhas, vivendo num local onde ele não sabia quando era dia, quando era noite, e o que faziam com ele. Apesar de todo o amor e carinho que nós tínhamos, com a evolução, ele passou a aceitar mais. Poucas vezes, mas 2 vezes pelo menos, há um curto-circuito e ele tem um lapso de consciência, onde ele olha para o corpo franzino e diz: ai meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Como eu cheguei a esse ponto? E ele ainda era um homem feliz, porque em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele praguejou, em nenhum momento ele reclamou da situação em que ele se encontrava. Então, entendam que o espírito, que o corpo é uma prisão para o espírito. Nós podemos não ter essa noção, mas é assim que o plano espiritual e os espíritos enxergam quando nós entramos no vaso. São 2 alegrias, uma quando entra e outra quando sai. Mas quando sai, melhor. Porque com certeza o meu sogro não foi o melhor das pessoas. Nós sabemos que ele não praticou as coisas mais evoluídas, mas ele resgatou grande parte das suas pendências neste momento. É claro que todo mundo, quando posta as mãos a Deus e pede para que tenha um bom dia, para que tenha um dia maravilhoso, para que consiga alcançar todas as suas graças, muitos poucos pedem a Jesus, pedem a Deus e pedem ao plano espiritual que tenha uma boa morte. Que Deus possa nos levar sem dor, sem sofrimento e sem comprometer outras pessoas. Porque não existe nada mais constrangedor para o indivíduo que se achar um estorvo na vida de outras pessoas, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos entes queridos. Então, quando nós pedimos um bom dia, quando nós pedimos a Deus que nos abençoe em toda a nossa vida, que possamos pedir também que Ele nos abençoe no momento da nossa partida. Porque um dia, tenha certeza, que mais realidade do que amanhã vai sair um sol, é que um dia nós voltaremos à parte espiritual. E a primeira coisa que nós fazemos quando chegamos à parte espiritual é dizer: ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse que eu tinha que ir lá na fraterna, aquela 1 ou 2 horas que me convidaram. Ah, se eu soubesse que aquilo tinha sido feito bom para o meu espírito. Ah, se eu soubesse que eu tinha que ir num hospital para ver pessoas que eu não conheço, mas para dar um pouco de amor e carinho. Ah, se eu soubesse que eu precisava ter ido num asilo, num orfanato, em qualquer lugar, dando comida a um morador de rua. Pois como eu posso ter coragem de elevar as mãos aos céus e pedir a Deus se eu não estou disposto a dar nada? Como eu posso pedir a Deus coisas das quais eu não estou disposto a oferecer? Como eu posso querer que os outros tenham qualidades das quais eu não as possuo? E assim somos nós. E nós temos que aprender. E as encarnações nos ensinam, porque nós vamos entender para onde nós vamos depois da morte. Muitos se perguntam: para onde nós vamos? Nós vamos para um lugar onde eu escolher?
Eu posso escolher para onde eu vou? E eu digo sim, você pode escolher para onde você vai, né? Porque tudo depende de uma coisa muito simples: sintonia. O que você está fazendo? Quais são as atitudes que você está tomando? Como você trata as pessoas que estão ao seu redor? Você trata as pessoas como você gostaria de ser tratado? Você pratica o Evangelho? Você entende as palavras do Mestre Jesus? Você faz aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você? Qual é a sintonia em que você se encaixa? É diretamente proporcional ao local aonde você estará no plano espiritual. Estar aqui ou estar aqui depende única e exclusivamente das nossas atitudes. Então, o que você está fazendo que te possibilita estar aqui? Não, ou estar aqui. Mas lembrem-se, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Todos os dias Jesus bate à nossa porta, nos oferecendo o seu Evangelho, e muitas vezes nós preferimos assistir novela. Domingão, não é do Hulk agora, né? Domingão do Hulk. Nós preferimos assistir futebol, nós preferimos reclamar do vizinho, nós preferimos brigar com a nossa esposa, reclamar dos nossos filhos, mas nós não praticamos o Evangelho, nós não nos dedicamos ao próximo. 1 hora por semana. Às vezes você tem algo, um dom, e todos nós temos dons que Deus nos deu. E o que você faz com os dons que Deus te deu? Enterra? Ou faz que ele produza frutos? Ah, eu sei inglês, eu sou fluente em inglês, eu sei ensinar inglês, sou professor de inglês. Ótimo. Ô, fraterna, você tem uma sala que você pudesse me dar 2 horas para que eu pudesse fazer um curso profissionalizante de inglês aí? Ah, eu sei tal coisa. Vamos lá. Ah, eu sou engenheiro. Eu poderia vir aqui no Fraterna fazer um estudo para poder melhorar? Ah, eu sou médico. Dedique 1 hora da sua semana a quem não pode pagar. Ah, eu sou um dentista. Ótimo. Atenda pessoas carentes que não podem pagar. Vocês lembram de um médico que atendeu um paciente, lhe deu a receita e ele falou: ah, doutor, eu agradeço, mas eu não tenho com o que pagar essa receita, não posso comprar o remédio. Ele tirou seu anel de formatura, deu e falou: entregue isso, venda, mas compre o remédio que você tem. Alguém conhece um médico que fez isso? Isso é verdade, isso não é invenção, isso é de verdade, ele fez isso. Bezerra de Menezes. Então você tem um propósito na sua vida, você tem uma missão que muitas vezes nós deixamos para trás, buscando a nossa própria existência, o nosso próprio eu, o nosso próprio egoísmo, e esquecemos que nós não viemos para nós, nós viemos para os outros. Então estamos escolhendo e mandando os tijolinhos para o plano espiritual. Este homem, Gandhi, que nem cristão era, ele já entendia: seja a mudança que você quer ver nos outros. Nós temos que ser o exemplo que nós queremos que o outro faça. Amor, compaixão e preocupação pelos outros são verdadeiras fontes da felicidade. É o amor ao próximo. As provações, quando bem suportadas, apagam faltas e purificam. Alguém tem dúvida que o meu sogro resgatou muito dos males que ele mesmo causou para ele? Ninguém é responsável pelo seu mal a não ser você mesmo. Nenhum mal que lhe façam lhe faz mal. O único mal que nos faz mal é o mal que nós praticamos. E se a aprovação te busca, não desanima, segue. E nós temos a fórmula da felicidade. Como que eu preciso fazer para alcançar nossos objetivos? É muito simples. Disciplina, 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 né? Vamos tratar disso. Se a sua vitória só depende de você, então vá atrás dela. Porque existe vida após a morte, sim,
mas também existe vida antes da morte, que é essa que nós estamos vivendo aqui agora. Não existe vidas, existe uma única vida, que é a vida do nosso espírito. Esse espírito está temporariamente encarnado e ora desencarnado, mas vamos aproveitar este momento, que é o momento de nossa melhor evolução. E somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos das suas consequências. E os ambientes dos quais nós frequentamos dizem diretamente quem nós somos. Estes ambientes estão proporcionalmente carregados de espíritos que comungam com aquela sintonia. Então, se você frequenta ambientes que não são muito saudáveis, tenha consciência que outros desencarnados, ali como você também estão, buscando indivíduos para poder vampirizá-los daquilo que eles têm necessidade. Escolha melhor os ambientes que você frequenta. Escolha melhor as companhias que você frequenta. Aqui nós dizemos: diz-me com quem andas e te direi com quem és. No plano espiritual diz: diz-me quem és que eu te direi com quem andas. Sintonia, nós atraímos os indivíduos, os espíritos para nós, proporcionalmente àquilo que nós vibramos. Então, você pode perfeitamente entender que como a sua atitude deve ser proporcional em todos os lugares. Não adianta você ser uma pessoa num lugar e sair de um local e ser outra, né? Vamos tentar manter o equilíbrio, a sintonia sempre evoluída e praticar a caridade, que é fundamental, né? E é tudo o que o nosso Pai espera de nós, para que nós possamos evoluir cada vez mais. E como que a gente pretende chegar no plano espiritual? Da melhor forma possível, pois nós ainda vamos estar impregnados de tudo aquilo que nós ainda temos e somos: egoístas, vaidosos, orgulhosos, preguiçosos, cobiça, avareza, ódio, rancor, raiva, vingança, tantas más inclinações que nos carregam, mas temos ainda muitas coisas boas também. Então vamos trabalhar as coisas ruins, das quais as nossas más inclinações têm que ser trabalhadas, e vamos exercer cada vez mais as nossas boas. E todos nós gostaríamos de ser recebidos pelas mais altas entidades do plano espiritual. Isso é possível? Isso é possível. Jesus está muito mais presente do que nós imaginamos. Jesus vem pessoalmente à Terra resgatar indivíduos. Jesus não é um espírito distante, um espírito inalcançável, alguém que nunca iremos ver. Ele é mais parceiro e próximo do que nós podemos imaginar. E assim, a evolução do espírito não se manifesta pela capacidade de armazenar conhecimento, declamar verdades ou fazer milagres, mas pela capacidade de corrigir os seus próprios erros. De nada adianta eu estar aqui falando de Jesus se eu não me transformar. De nada adianta eu dar comida a morador de rua. De nada adianta eu ir em orfanato se essa caridade não me transformar numa pessoa melhor. Se eu não exercer a minha caridade como transformação moral, de nada adiantou aquilo que eu fiz. Então nós somos seres universais, destinados um dia a não mais estarmos no planeta Terra, e sim estarmos no mundo. E Jesus nos trouxe o seu Evangelho para nos mostrar o caminho. Então vamos entender que a nossa evolução se faz nos dois planos da vida, nos dois mundos. Tanto encarnado quanto desencarnado, nós continuamos evoluindo. É uma consequência, é uma evolução contínua. Mas isso, a velocidade dessa evolução só depende de nós. Muito obrigado. Vamos neste momento então exercer a nossa caridade, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus. E todos nós, unidos num mesmo ideal,
Que assim possamos levar todo esse pensamento, toda essa energia do bem, a todos os hospitais e leitos de dor, todo local que padeça o sofrimento de um irmão, que lá possamos estar, a fim de lhe aplicar o lenitivo necessário, a fim de que ele possa ultrapassar mais essa provação. E ainda, nessa caravana da paz, vamos encontrar logo à frente os nossos irmãos moradores de rua, muitas vezes ancorados nos vícios e nas más escolhas que fizeram. Que possamos plantar a semente do amor, da paz e da esperança nos seus corações. E seguindo ainda adiante, vamos a todas as casas de oração, a todos os locais que se professem o nome do Cristo, a todas as casas que promovam a evolução moral do indivíduo, em especial a esta humilde casa, que possamos intuir a todos os seus dirigentes e trabalhadores, que possam permanecer no caminho da paz, do amor e da caridade. E agora, de uma maneira toda especial, vamos até a nossa casa, o nosso lar. Já estamos nos aproximando, já ultrapassamos o portão, adentramos a porta principal, e a nossa presença no nosso lar esparge uma luz tão alva, tão clara, tão intensa, que ela se espalha por todos os cômodos, dissipando todas as trevas, todos os miasmas, todo o mal, toda a inveja, todo o orgulho, toda a vaidade, todo o pensamento negativo, deixando no ar apenas um ambiente repleto de paz, de harmonia, de amor e de esperança. E assim, já de volta à nossa cadeira da fraterna, que possamos elevar ainda mais nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo para que Ele possa interceder por cada um destes teus humildes tarefeiros, para que possamos entender que a nossa evolução se faz constantemente, e que assim, detentores do conhecimento, que possamos aplicar cada vez mais o seu Evangelho, para que seremos merecedores cada vez mais da sua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Zé Samuel. Leve com você nosso abraço e a nossa gratidão por disseminar essa doutrina espírita com essa palestra tão linda. Muito obrigado. E a todos que estiveram aqui, nosso muito obrigado. Tenham uma noite repleta de paz e até a próxima semana. O pessoal do Instagram também, muito obrigado. Boa semana a todos.